Quatro amigos entram na escola à noite e lá são aprisionados por um espírito que irá acabar com todos um por um, a menos que eles achem uma maneira de fugir dali. Será que é possível? Isso é o que iremos ver neste vídeo. Mas antes disso, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Em 29 de outubro de 1993, durante uma peça escolar, o estudante Charlie Grimmel acaba morrendo devido a um acidente. Isso porque ele fazia o papel do personagem que seria enforcado. E bem, no final das contas, ele acaba sendo enforcado de verdade. E com esse começo nós percebemos que esse filme não vai se preocupar em fazer muito sentido. Porque na boa, esse cara ter morrido nessas circunstâncias é bem forçado. De qualquer modo, passa-se 20 anos. É o dia 28 de outubro de 2013. A escola decide novamente fazer a mesma peça chamada A Forca. O que também me parece estranhíssimo, quer dizer, considerando a tragédia ocorrida, é esquisito que achem uma boa ideia refazer a peça. Bom, agora vamos aos personagens mais relevantes para a trama. Um deles é o Ryan, que é simplesmente insuportável e eu não entendo como alguém consegue ser amigo dele. E o cara fica filmando tudo sem qualquer motivo aparente. Aliás, isso é uma coisa desse filme. Não há nenhuma razão para eles serem found footage. Seria muito melhor se ele seguisse a forma tradicional de cinema. Os personagens ficarem filmando aqui a todo momento, mesmo quando estão passando por situações de vida ou morte, é uma das coisas mais sem sentido que eu já vi. Fora que tudo aqui é exposto da maneira mais artificial possível. O personagem tem que dizer o que ele está fazendo. Tipo, tem uma hora que o Ryan vai entrar num lugar e ele fala: "Estou indo entrar neste local". Quem faz isso, brother? Além do Ryan, temos o Reese. Ele está fazendo a peça apenas porque ele quer dar uns pegas na Pfeiffer, que é a garota que faz a protagonista da peça. Por fim tem a Cassidy, que é namorada do Ryan, e é isso. Não tem muito mais o que dizer sobre ela. Na verdade, não tem muito o que dizer sobre qualquer um desses personagens, porque eles são tão blasé, tão unidimensionais, que você não dá a mínima pra eles. O máximo de sentimento que esses jovens conseguem despertar no espectador é raiva. O conflito aqui se desenvolve porque o Reese é um péssimo ator, e o Ryan o convence de que se ele atuar vai ser odiado pelo resto do elenco, especialmente a Pfeiffer, que é a cremosa que ele está afim. Para evitar que isso aconteça, Ryan propõe que eles invadam a escola à noite para destruir o cenário. Com o cenário destruído, a peça seria cancelada, portanto Ryan não teria que atuar e Pfeiffer não o odiaria. Seria o melhor dos mundos. Mas é uma ideia de jirico, não é mesmo? Só que esse bando de animal acha um excelente plano. Aí vão os três pra lá, o Reese, o Ryan e a Cassidy. Eles começam a destruir as paradas e tals, só que de repente ouvem um barulho no corredor. E quando vão lá ver o que é, descobrem que era a Pfeiffer. Ela tinha entrado ali porque viu o carro deles no estacionamento ou algo assim. Também não faz muito sentido, quer dizer, ela estava passando pela escola durante a noite. Bom, de qualquer modo, agora todos eles tentam deixar a escola, mas descobrem que todas as portas estão trancadas. Algo está impedindo que eles deixem aquele ambiente. Para piorar, esse espírito overpower consegue fazer os celulares dos jovens não terem sinal, o que é uma solução bem safada de roteiro para manter os jovens ali dentro sem conseguir chamar por ajuda. Fora que, além disso, outros aparelhos como telefones fixos e computadores também simplesmente param de funcionar. Ok, essas portas parecem maciças. Se uma entidade sobrenatural as trancou de alguma forma, não dá para esperar conseguir abri-las à força. Mas o que eles poderiam fazer para sair dali é quebrar alguma janela. Podemos ver uma janela no... Todos os jovens aqui são relativamente esguios, eu acredito que eles conseguiriam passar pela janela sem problemas. Mesmo que alguns não conseguissem, pelo menos uma das meninas poderia passar e ir pedir por ajuda. Logo de cara, uma coisa que eu pensei que poderia ser feita para que a ajuda chegasse até a escola seria ligar o alarme de incêndio. Acionando o alarme seria uma questão de tempo até os bombeiros chegarem. Os jovens até fazem isso, mas só no final do filme. Fica difícil acreditar que eles iriam levar tanto tempo para pensar em fazer isso. E uma coisa recorrente nesse filme é que esses adolescentes ficam brigando entre si demais, simplesmente criando picuinhas por umas paradas que não têm o menor sentido, especialmente em um momento crítico como esse. E é esse tipo de coisa que te deixa ainda mais puto com eles. Não demora muito e os quatro encontram um cômodo onde tem uma fita cassete sendo tocada. É nesse momento que temos a explicação do roteiro do filme. Daquele jeito,
jeito, sabe? É louco porque sempre tem um personagem para explicar o que está acontecendo, e nesse caso é uma fita fantasma. E é o seguinte, o espírito do Charlie, o garoto que morreu na peça, busca vingança. Mas vingança pelo quê? Porque no dia daquele trágico evento, o Charlie ia fazer outro personagem na peça. Era para ele ser o Carrasco. Ele acabou fazendo o homem que seria enforcado porque o outro aluno que faria esse papel faltou naquele dia. E quem era esse aluno? O pai do Reese. Essa é uma conexão bem idiota, não é mesmo? Ah, meu Deus, porque meu pai faltou naquele dia, o Charlie morreu e agora ele quer se vingar. Só que no final das contas, o pai do Reese não tinha culpa de nada. Como é que ele ia saber quem o iria substituir naquele dia e que essa pessoa iria morrer? Os caras tentam criar umas conexões que não fazem o menor sentido, velho. Na boa, que roteirista preguiçoso e safado. Bom, o Reese tinha corrido até um lugar onde ficava a foto da peça de 1993, né? E é justamente quando ele descobre o que eu acabei de falar, que o pai dele que faria o papel do enforcado e tal. E nisso acontece outra parada ilógica, que é o Ryan ter sido deixado pra trás. Tipo, o Reese correu e as duas meninas correram também atrás dele imediatamente. E o Ryan, por algum motivo desconhecido, não correu junto com eles e acabou se perdendo do grupo. E no fim das contas, isso não tem relevância nenhuma pra trama. Foi tudo só pra criar uma cena de susto barata. No fim das contas, todos eles se encontram novamente. Me diz aí, se você está num lugar assombrado, qual a última coisa que você vai querer fazer? Provocar os espíritos, certo? Mas não o Ryan, ele é machão demais, cara. Acontece que quando é sugerido que eles tentem sair da escola pela saída do ar-condicionado, o Ryan sai todo pimpolho provocando o espírito e tudo mais. Aí quando ele sobe na escada para chegar no ar-condicionado, uma força invisível o derruba, fazendo com que ele quebre a perna. O resto dos adolescentes correm em busca de ajuda e ao saírem da sala onde o amigo estava, Ryan é abduzido pelo espírito. Quando os três correm a toda velocidade por um corredor, é difícil acreditar que seguindo esse caminho não seja possível achar alguma janela ou uma porta mais frágil que dê acesso à saída. Eu sinto que o filme força a barra tentando esconder pontos que facilmente poderiam ser usados para sair da escola. Com o desaparecimento do Ryan, Reese deixa a Pfeiffer e a Cassidy em um lugar e vai sozinho tentar alcançar uma janela alta para sair da escola. Eu não entendo essa vontade que esses jovens têm de separar um dos outros. Isso sempre dá merda, gente. De qualquer jeito, o Reese tenta empilhar umas coisas para conseguir alcançar a janela. Ele estava usando a luz da câmera, né, para iluminar o local onde estava, só que a bateria acaba e ele fica sem luz. Reese então corre até onde Pfeiffer e Cassidy estavam para pegar o celular que tinha luz noturna. Se já estivessem todos juntos desde o início, bastava acender a lanterna do telefone quando fosse necessário, né? Mas tudo bem. Outra coisa, os caras acham mais fácil usar um aplicativo de visão noturna do celular do que a lanterna do aparelho. E não tem o menor sentido. Eu acredito que a lanterna consuma bem menos bateria do que um aplicativo de visão noturna, né? Que fica gravando a parada toda. Fora que a luz da lanterna é bem mais prática. De qualquer modo, quando o Reese volta à sala onde tinha empilhado as paradas, ele descobre que os bagulhos que ele tinha colocado lá para alcançar a janela já tinham sumido. Mas meu filho nem precisava ficar empilhando coisas. Olha ali, tem um monte de armários encostados naquela parede, e logo acima deles tem várias janelas. Ou seja, é só subir nos armários. Isso é inclusive mais prático do que ficar empilhando um monte de bagaceira. Fora que, entre o corredor de armários, no fundo, tem um troço que daria para subir para chegar até aquelas janelas no canto. Depois o Reese ouve seu celular tocando de dentro de um dos armários que estava trancado. Ele consegue destrancar o armário e pegar o telefone, mas descobre que a ligação era um truque do fantasma. E aí ele decide quebrar o celular. Muito esperto, né? Poderia tentar usar a lanterna do telefone no escuro, mas você preferiu quebrá-lo. Então tá. Enquanto isso, a Pfeiffer tinha ido atrás do Reese e acabou deixando a Cassidy sozinha, e assim ela acaba sendo atacada pelo Carrasco. Quando a gente vê o jeito que ela é puxada pelo fantasma, o que nos parece é que esse espírito é extremamente poderoso. A ideia que fica é de que ele poderia acabar com todo mundo ali numa questão de segundos. Até porque, além de ter todo esse poder de rebentar as pessoas, o espírito também consegue trancar portas de toda a escola ao seu bel prazer. E aí vem a dúvida. Quando a Pfeiffer e o Reese estão fugindo do espírito, o espírito poderia só trancar todas as portas, encurralá-los em um cômodo e acabar com eles. Mas nós vemos os dois passarem por várias portas quando estão fugindo do fantasma. Mas por quê? Será que é porque esse filme é um terror teen genérico e de baixa qualidade que os produtores não davam a mínima e só queriam fazer um dinheiro fácil com adolescentes que vão ao cinema ver esse tipo de porcaria? Fica aí a reflexão. Finalmente, os dois últimos sobreviventes utilizam um alarme de incêndio para chamar por ajuda. O Carrasco aparece
acontece e eles fogem até que veem que a porta da frente aleatoriamente agora está aberta. Reese corre por ela e consegue sair, mas olha que coisa, quando ele olha para trás não vê a Pfeiffer. E adivinha o que a Santa faz? Ele volta lá dentro para ver o que aconteceu com a Pfeiffer. Caraca, velho, seria muito melhor esse imbecil correr o mais longe possível dali, procurar um telefone e pedir para que a polícia envie o máximo de viaturas pro local. E com a câmera ele teria as evidências para provar o evento sobrenatural que se passou naquela escola. Mas ao voltar para dentro da escola, Reese acabou sendo morto pelo espírito. E para encerrar com chave de ouro, descobrimos que a Pfeiffer estava do lado do espírito o tempo todo. Ai, que ótimo, né? Mais conexões idiotas. Mas por que ela faz isso? Porque ela era a filha do Charlie, cara. A mãe dela se chamava Alexis, e na época que Charlie morreu, ela era namorada dele. As duas nunca superaram a morte do maluco, ou sei lá, e invocaram ele, foi algo do tipo assim, né? Também, quem se importa? Por isso se vingaram do Reese, filho do cara que não tinha culpa nenhuma do que aconteceu, e os amigos dele, que apesar de babacas, também não tinham nada a ver com o que rolou. Ah, esse filme é uma porcaria. E no final do filme, o Charlie mata 2 policiais, então percebemos que seu espírito não estava preso à escola. E isso tira boa parte do peso da trama, porque põe de lado a ideia de que os jovens estariam seguros se saíssem de lá. E além de tudo, né, para o fantasma se vingar, o Reese e os amigos não tinham que necessariamente ir para a escola naquela noite. Ou seja, Charlie poderia ter matado todo mundo de qualquer lugar e, portanto, essa trama da escola não faz o menor sentido. Assim, esse filme não é horrível, mas ele é muito genérico, com um roteiro muito mal elaborado e personagens odiáveis. Mas no final das contas, eu acho que esse enredo funcionaria muito melhor se fosse para um jogo. Porque num jogo, uma narrativa absurda é diluída pela experiência que gera no jogador. Fora que a proposta de você ser um jovem que tem que sair da escola enquanto tem um carrasco atrás de você, para um jogo de terror me parece muito bom. Bem galera, é isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau.